E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como operar o gráfico de forma correta, utilizando as técnicas da análise gráfica, para você operar com lógica, com razão. Desde já, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui, deixa aquele like para ajudar o canal e vamos para o gráfico ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Vamos utilizar a análise gráfica agora de forma pura. Primeiro ativo aqui, ó, Audicad, vamos ver, ó, ativo rompendo região. O que nós temos lá para trás? Não temos um ponto aqui, ó, muito lá atrás, mas muito lá atrás, ó. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo um ativo que fez movimento, fez continuidade de preço nessa região. Se eu trabalhar o entendimento gráfico, ó, ele fez esta movimentação e agora ele vai fazer o que? A mesma movimentação. Essa é a lógica das expansões de movimento. Então, qual que é a minha perspectiva aqui? É de continuidade de movimento de preço. Cadu, lá no passado tem um movimento, ele pode estar chegando ao final. Olha, ele pode até estar chegando ao final, mas eu não acredito que ele tenha força para fazer um movimento como esse. Ó. Inclusive ele está indo buscar lá em cima, eu vou entrar acho que até com mais duas taxas ali, ó. Entrei com mais duas taxas porque acredito ainda no movimento de queda. Ali pode ser um pullback apenas naquele movimento, porque a projeção está ali no gráfico. Ó. O gráfico me mostra a projeção. Não quero tomar loss num movimento como esse, porque é um movimento clássico do gráfico. Ele pode até fazer um recolhimento ali, um pequeno pullback, mas a força é de queda. Eu não posso ir contra a força do movimento, né? Eu estou vendo a força do movimento, estou vendo o que o gráfico está fazendo, eu tenho que entrar a favor do movimento. Tá lá, tá? Ele só não fez a computação das três taxas, mas você entendeu o movimento, né? Dentro do movimento desse, como é que eu vou contra o movimento desse? Não tem como, ó. O Audicad novamente, o preço chegou lá. Chegou novamente na região, ó. Tá vendo? Qual que é a perspectiva aqui da movimentação? É de queda. Não tem uma outra movimentação que eu possa pensar. Inclusive, ó, eu vou entrar com mais uma taxinha aqui, ó, no fechamento do candle. Ainda na perspectiva de queda. Então vamos lá, vamos descer com ele. Se a perspectiva é de queda, vamos descer com ele. Vamos fazer força com queda, empurrar preço. Olha só o movimento, olha a força. Cadu, a gente não tem volume aqui no OTC para a gente entender a força do movimento. Não, a gente não tem volume, mas olha só o que o gráfico está fazendo. Você consegue entender a movimentação? Tá lá. Mais uma entradinha aqui, já em sequência para você. Entenda o seguinte, ó. Entenda o seguinte. Como é que o preço trabalha? O preço trabalha fazendo o quê? Ondas. Qual é a ideia do mercado? Valorização e desvalorização do ativo. Então, se o ativo está desvalorizando, eu penso sempre em vender. Se o ativo está valorizando, eu penso em comprar. Qual que é a lógica de eu corrigir esse preço aqui? Nenhuma. Eu tenho que começar a entender então as movimentações. Se eu vejo resistência aqui, eu entendo que ele está buscando um suporte e eu não vejo nada em região de suporte aqui. Então, se eu não vejo nada em região de suporte aqui, eu vejo a aplicação plena do preço, eu vou trabalhar o preço. Entendeu, pessoal? A lógica do preço. A lógica do preço dele estar trabalhando, seguindo essas movimentações de queda, está ligado a todo um contexto gráfico. Então, se o ativo está desvalorizando, eu vou continuar desvalorizando. Eu só penso em uma correção ou uma contraproposta de compra a partir do momento que assim o gráfico me mostra. Por isso que eu sempre falo para vocês, espere o gráfico desenhar, espere o gráfico mostrar o que ele tem que fazer, espere o gráfico mostrar para você
Aqui ele não mostra nada ainda em relação à compra, então eu vou vender. Assim como eu fiz em AudiCAD, ele não computou as 3 taxas, só por causa disso eu fui lá e já fiz mais uma entrada para pelo menos pegar 2 taxas aqui em 2 oportunidades, né? A gente tem que aproveitar, ainda mais um gráfico que está com bastante pavio assim, né? Ó, agora ele já está querendo fazer uma correção mais profunda. Aí já é uma outra história. Temos que esperar o gráfico fazer um movimento para entender o que ele está fazendo. Bom, você que está chegando aqui no canal e é novo, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você. Você pode baixar para estudar, para fazer as aplicações no seu dia a dia. São 16 pares de moedas, 16 padrões de candle, pares de moeda, ó. São 16 padrões de candles que todos os traders têm que saber. Para fazer o download é simples, é só você entrar aqui nos links. Aqui tem um link de acesso ao treinamento que você acessa 24 horas por dia para fazer aquisição. Fez a aquisição, recebe um e-mail para fazer a sua senha e já começar a estudar, tá? Aqui no link de acesso ao treinamento. Aqui também você tem acesso ao link ao meu WhatsApp, você tem acesso ao link do meu Instagram e ao Telegram. Assim como abaixo de toda a videoaula aqui também você tem acesso a esses links, tá bom? Uma vez que você acessa o Telegram, você vai ver aqui, mensagem fixada. Na mensagem fixada, você clica para baixar e fazer o download do e-book. Clicou, 2 links se abrem, você utiliza qualquer um dos links para fazer download. Aqui dentro você vai ver 2 coisas, resultados de alunos e as aulas que eu subo para o YouTube. Aqui o Gilson batendo meta, aqui você vê também a Gisele batendo meta, e olha o recado que ela deixa aqui, professor Cadu, toda semana positivo, faço e retiro, obrigado por me ajudar a realizar sonhos. 7 operações lindas usando juros compostos. Parabéns, Gisele, você só está colhendo o que você sempre plantou. Conhecimento gera resultados. Não tem outro caminho, não é verdade? Meus parabéns. Aula aqui que eu subo para o canal do YouTube. Ananias batendo meta. Nicolas batendo meta. Antônio batendo meta. Wagner batendo meta, operando em M15. Gilson batendo meta. Rosivaldo batendo meta. Alisson batendo meta e fazendo 20% do seu capital em uma semana. Que uma poupança faz 6% no ano, ele fez 20% em uma semana. Altamente lucrativo, né? Ícaro batendo meta e assim por diante. Então, acesse aí o canal do Telegram, baixe seu e-book. Tem alguma dúvida? Manda lá no meu WhatsApp uma dúvida. Qualquer dúvida também pode mandar uma mensagem aqui no meu Instagram, né? O Cadu Rinaldi. Lembrando, o link de acesso, meu WhatsApp está aqui também. 60% de desconto, acesso automático ao fazer parte do treinamento e já tendo as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Bom, vamos lá então. Preço chegando aqui em região do AudiCAD, fiz uma entradinha aqui, né? Vendendo, outra entradinha aqui vendendo. Agora o meu pensamento aqui já é compra, mas ainda não tem oportunidade. Ainda ele não chegou ao destino, né? Vamos lá ver? Vamos lá ver o AudiCAD, Ele ainda não chegou ao destino da compra aqui. Talvez ele nem chegue aqui ao destino da compra. Então vamos ficar de fora. Vamos procurar um outro ativo. EuroGBP. Vamos lá no EuroGBP. EuroGBP, o ativo também está bem estranho, né? Olha só, os ativos estão com muito pavio, né, pessoal? Muito pavio, as movimentações com muita volatilidade. Isso para quem está começando no trade não é bom, né? Não é bom porque às vezes você tem um certo conhecimento técnico que pode te tirar do movimento, né? Que pode te tirar do trade. Quem já tem um conhecimento avançado corre o risco quando o gráfico está com uma movimentação assim. Imagina quem não tem conhecimento nenhum, volatilidade, né? Então olha como os ativos estão voláteis. Eu estou vendo também entre os candles abrindo e fechando muito gap. Então quando você que é novo, que não tem conhecimento técnico, se depara com um ativo desta forma, você acaba sofrendo na hora da análise. Porque isso acontece mesmo. Olha só
olha só, o movimento aqui é de compra na região. Ele veio, rompeu, estourou tudo aqui, ó. Estourou tudo, está buscando a máxima da região. Eu estou aqui em Euro GBP, tá? Ele não tem ainda um pensamento aqui de compra, de rompimento, ó, e está buscando. Fazer o quê, né? Vou tomar um loss aqui. Você entendeu a quantidade do que o gráfico está fazendo nessa região? Ó, Euro GBP. Deixa eu ver se eu pego ele de novo aqui, ó, Euro GBP. Já que ele quer continuar a queda, ó. Deixa eu ver aqui se eu continuo queda com ele. Ó, vou continuar a queda. Entrei e me jogou o preço lá embaixo. É muita volatilidade, pessoal. Como eu estou falando para vocês. Se o ativo tiver assim muito volátil, com muito pavio, melhor ficar de fora, tá? Deixa eu ver se eu pego ele aqui com mais duas taxas. Ó. Se eu pegar ele aqui no movimento, eu consigo... como esse trade que eu fiz o primeiro trade, o preço saiu muito longe da onde eu queria... por causa da volatilidade e a abertura com gap, vou falar novamente aqui. O que é um preço com gap? O que é um preço abrindo com gap? É um preço que mostra volatilidade. Então, esses gaps no gráfico pode tirar você do trade. Tá lá, ó, perfeito. Olha a entrada, olha a correção do movimento. Lembra que eu falei lá no início para você do trade? Por que eu vou querer ir contra o movimento se eu vejo o que o gráfico está fazendo? Ó, então aqui ó, eu tenho um movimento de resistência, aqui eu tenho um movimento de resistência. Por que eu fiz aquela entrada de compra ali naquela região? Porque aqui tinha um suporte. Tinha um suporte, mas a volatilidade é tamanha que ele fez o quê? Me tirou aqui do trade, jogou para baixo o movimento e eu fiz o quê? Continuação do movimento. É muito, muito melhor eu entender que o preço não quis corrigir e continuou fazendo o movimento do que eu querer corrigir naquela região, tá, pessoal? Pessoal, vocês escutaram um barulho ao fundo? Meu menino, eu acordei mais tarde hoje, agora, por exemplo, às 9 horas da manhã. E meu menino está jogando videogame aqui ao lado do escritório. Então, se vocês escutaram um barulho aí, é meu menino aqui se divertindo, tá? Não liga não. Eu sou uma pessoa como você, né? Tenho família, sou pai, hoje é sábado. Ele quis jogar videogame aqui do meu lado. Na verdade, ele queria estar aqui comigo, né? Só que eu falei, filho, agora o papai vai gravar uma aula, vai subir aula para os alunos e depois a gente se diverte. Então tá aqui, ó. Entrada de região mostrando força. Aquela entrada da expectativa era a expectativa dessa micro bandeira de alta, para que ele fizesse movimento de alta, ele não fez. Então, a partir do movimento que ele rompeu, eu sigo o movimento da tendência. Você percebeu que a tendência ela é o carro-chefe das movimentações? Ela é o carro-chefe das movimentações. Por que eu estou falando para você do candle com muito pavio e muito gap é ruim para você que não tem conhecimento técnico? Presta atenção no que eu vou falar agora, porque é o seguinte, pessoal, o que são gaps? São vácuos, aberturas. Então, gaps. O que são gaps? São aberturas, ou seja, um vácuo. Então, todas as vezes que um candle de alta ele abre, fechou, o que tem que acontecer? Ele tem que abrir na mesma taxa. A partir do momento que ele abre abaixo da mesma taxa, ou acima da mesma taxa, ele tem gap. E o que mostra isso? Mostra que o gráfico não está trabalhando com muita lógica e muita razão. Lembrando, além dos gaps, gráfico com muito pavio. O que demonstra gráfico com muito pavio, pessoal? Isso mostra indecisão. Então, por exemplo, ele é um candle de baixa, ele tem que abrir na mesma taxa. O que acontece? Ele abre taxa acima, abre com gap. Então, a partir do momento que o candle abre com gap, faz movimentações e ele deixa aqui, ó, muito pavio, isso é um gráfico ruim para operar. Tem gaps e tem também pavio, tá? Pavio. Então, você que está começando agora, saiba escolher um bom gráfico para operar. Aprenda como operar tendência em um bom gráfico contendo suporte e resistência. Por quê? Porque você vai ver que a tendência está ligada a suporte e resistência, assim como o suporte e resistência está ligado à tendência.
Se você for querer fazer movimento de tendência, você tem que ter suportes e resistências bem localizados, movimentos de liquidez. Se você for fazer suporte e resistência, você vai ter que ter movimentos bem localizados de liquidez. Então, o gráfico que ele tem muito pavio, um gráfico que tem muito gap, ele vai tirar essa perspectiva de movimentação para você. Aqui ainda, ó, eu pensei numa pequena bandeira para fazer um movimento de alta. Deu ruim, rompeu, entendi o movimento. Você viu que eu entrei com uma taxa, ele fez gap, quando ele retornou fazendo pullback, eu entrei com um movimento maior. Pensando sempre no quê? Pensando no movimento. Então, você tem que entender que é o seguinte, um gráfico com muito gap e muito pavio, por exemplo, o gráfico faz isso aqui, ó, tem um movimento como esse. Olha só, que movimento esdrúxulo. E você vê que o gráfico está fazendo isso. Qual é o meu conselho? Fique de fora. Fique de fora. Por quê? Olha o que vai acontecer nesse gráfico, com esses candles que estão acontecendo aqui. Toda a região, e isso você vai prestar muita atenção agora para você entender, pelo amor de Deus, e não errar nunca mais isso na sua vida, toda a região de fechamento de pavio, toda a região de fechamento de corpo, toda a região de fechamento de pavio, toda a região de fechamento de corpo, todo fechamento de região 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 de pavio. Vou repetir 200 mil vezes para você não esquecer. Fechamento de corpo, fechamento de corpo, fechamento de pavio, fechamento de pavio, fechamento de pavio, fechamento de corpo, fechamento de corpo, fechamento de pavio. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, são regiões de suporte e resistência. Tá? São regiões de suporte e resistência. Caraca, Cadu, então quer dizer que quando o gráfico está com muito gap e muito pavio, ele faz algumas movimentações que acabam me tirando a atenção do melhor ponto de suporte e resistência, eu acabo vendo regiões que não existem para correções ou vice-versa. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, um gráfico como esse, que faz essas movimentações, transporta para você no visual movimentos como esse, que é capaz de você fazer entradas em regiões que são indevidas. Então você acaba não tendo um bom suporte, uma boa resistência, uma boa localização de movimento para você fazer o seu trade. E você acaba tomando loss de bobeira. Então, escolha um bom gráfico para operar, saiba como escolher um bom gráfico para operar, saiba como lidar com gap, saiba como lidar com pavio, saiba se você tem que operar num suporte com pavio ou num suporte com corpo. Tudo isso, pessoal, eu ensino no treinamento, de forma clara, de forma simples, num passo a passo. Então você precisa aprender como operar tendência nas melhores regiões de suporte e resistência do gráfico. Para isso, você tem que ter clareza no movimento. Clareza. Se o gráfico está com muito pavio, se o gráfico está com muito gap. Olha aqui como eu falei de gap. Ó. Acabei de falar para você, explicar para você. Olha só onde abriu este candle aqui. Ó. Olha onde ele abriu. Abriu com gap. Ah, aqui ó, o de alta abriu normal. Abriu normal. Mas olha aqui o de baixo. O de baixo abriu com o quê? Ó? Abriu com gap. Olha aqui, ó, o de baixo abriu com gap. Então, o gráfico tem gaps, o gráfico tem pavio. Este aqui é o gráfico mais técnico que existe para se operar. Se você tem resultados operando um gráfico como esse, com gaps e pavio, você é uma pessoa que domina análise gráfica. Então, o meu conselho é, se você é novato, está chegando agora, isso aqui não é um bom gráfico para operar. Ou seja, ou você tem consciência do movimento, do contexto e sabe realmente como operar o gráfico, como operar uma tendência nas melhores regiões de suporte e resistência, ou o que vai acontecer? Você vai ficar tomando loss acima de loss. Então, quer aprender realmente para operar um bom gráfico? Venha aprender como é que se faz. Então aqui, ó, Audicad, entradinha linda de continuação de tendência, que eu tentei pegar com 3 taxas, não computou as 3 taxas.
AudiCAD aqui novamente, depois eu entrei com uma taxa só e peguei. Depois eu fui em EuroGBP, fui fazer esse movimento aqui, que para mim era uma pequena possibilidade de bandeira, né? O que aconteceu? Ele rompeu, fez movimento tradicional de bandeira, buscando liquidez. Eu fui com ele, aí eu já sentei o dedo com mais 3 taxas, fechando um 5-1. Já vou te falar, hoje é muito dia que o pessoal vai chorar. Por quê? Porque o pessoal não tem consciência do que o que é um gráfico lógico e um gráfico sem lógica. O que é um bom gráfico para operar e o que é um gráfico ruim para operar. Então, aprenda como operar tendência em um bom gráfico, em regiões de suporte e resistência. Isso vai mudar a sua vida. Quer aprender como é que se faz? O link de acesso ao treinamento está aí embaixo. Valores baixíssimos, acesso imediato, suporte diretamente com o Cadu. Não tem como participar do treinamento fechado agora? O YouTube está aqui para te ensinar essas super dicas, para que você comece a aplicar na sua visão gráfica e as coisas comecem a mudar, para que você entenda realmente como é uma análise gráfica avançada e para que você mude a sua perspectiva diante do gráfico. Qual é a nossa hashtag de hoje? Bom gráfico. Ou seja, eu te mostrei um gráfico ruim. Então, se você sabe o que é um gráfico ruim para operar, você vai saber o que é um bom gráfico para operar. Tá bom, pessoal? Quando você deixar o seu like, depois que você deixar o seu like e deixar o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Bom Gráfico. Ah, professor, eu não sei o que comentar. Não tem problema, só coloque ali hashtag Bom Gráfico. Eu sei que você vai ter acompanhando a aula até o final, que você está se comprometendo a aprender e isso vai trazer incentivo para que eu continue trazendo conhecimento até você. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, não quero me estender. Hoje é um sabadão, vamos aproveitar o fim de semana e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.